Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar a marcação a mercado em outubro no Tesouro Direto. Pois é, pessoal, mais um mês aí, terceiro consecutivo em que os títulos públicos apresentaram rentabilidade negativa. Isso aqui que vocês estão vendo na tela é a tabela de rentabilidade acumulada que a gente baixa lá no fim da página no Tesouro Direto. É a tabela crua. O que eu fiz? Eu deixei em amarelo os títulos que a gente pode comprar, porque muitos já estão fora do rol, e inclusive os que deram rentabilidade positiva, por exemplo, Tesouro Pré 21,019 no mês, Tesouro Pré com juros 21,013 no mês, os tesouros IGPMs que já estão fora há muito tempo, o Selic 21 e o 23 deram rentabilidade positiva. Esses papéis não estão mais disponíveis, só para quem os tem em carteira. Então esses a gente deixou de fora. E eu montei aqui então a tabelinha com os comentários, destaquei por cores, os comentários que eu vou fazer a respeito da marcação a mercado com as comparações entre os títulos. Eu só vou deixar maior na tela para a gente ver mais claramente. Muito bem, aqui estamos. Então, pessoal, o único papel que rendeu positivo foi o Tesouro Selic 25, finalmente, depois da estabilização, só que ele não rendeu tudo que o CDI rendeu. Por quê? Ele rendeu menos. Porque a estabilização dele ocorreu depois, né? Então ele ainda está oscilando um pouquinho, então, mas nada tão apavorante como o mês anterior, que foi 0,47 negativo. Quem está sofrendo ainda psicologicamente com esse papel, fique tranquilo. Por quê? Porque no vencimento você vai receber um VNA de LFT, que hoje em dia está mais de R$ 10.700 por título, certo? Então, fica tranquilo que isso aí volta, tá? Só que vai voltar lá em 1º de março de 25. Então, pessoal, vamos fazer as considerações. Tomando ali a cor azul, nós temos os 3 pré-fixados. E o que a gente percebe na marcação a mercado? No mês passado ocorreu tudo normal. Quanto maior o prazo, 23, 26, 31, maior a perda, mostrando que o papel de mais curto prazo protege. Só que nesse mês de outubro, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa atípica, de vez em quando isso acontece. A taxa de curto prazo estressou bastante, tanto que vocês estão vendo. Nos últimos dias aí, o pré-23 atingiu 5,20, 5,33, 5,28, e o pessoal bem antenado, comenta aqui no canal, está comprando nessas taxas aí, o que é muito legal, porque você vai garantir uma média mais alta e vai garantir uma rentabilidade superior comprando a um preço mais baixo. E aí estressou, aqui nesse mês de outubro, estressou o curto prazo também, e inverteu um pouquinho a curva, sendo que abriu na parte proximal da curva, ou seja, no curto prazo, o que não é comum, tá? Aí no médio prazo 0,27 e 0,43 no juro mais longo, que é o 31. Mas vejam que o prejuízo de marcação a mercado, lembrando que isso aqui é calculado pelo Tesouro, e como é que eles calculam? Eles calculam considerando o resgate, certo? A pessoa sai e realiza o prejuízo mesmo, que é uma coisa que a gente não faz. Eu pelo menos não faço. Eu acho que o pessoal que acompanha aqui o canal sabe por que a gente não deve realizar prejuízo no Tesouro Direto, né? É muito fácil. Para quem não entendeu ainda, a gente tem essa data do vencimento que nos protege, certo? Então, pessoal, setembro foi um mês bem pior. Outubro as coisas já foram ruins, mas não com a mesma intensidade. Ou seja, em setembro a curva abriu mais. Em outubro ela continuou abrindo, ou seja, as taxas de juros continuaram aumentando, mas em menor proporção. Então isso significa que talvez o mercado esteja se aproximando de um limite de estresse. Quando chegar nesse limite de estresse, ele vai estabilizar. Vocês têm acompanhado aí os vídeos que eu faço da abertura do mercado. Eu não me arrisco mais a falar nada diferente do sobe e fica, porque é o que está acontecendo com oscilações. Então, uma hora vai ter o sol fica, não vai ter mais o sobe, certo?
E a gente está vendo aqui, ó, os títulos já desvalorizaram bastante em agosto e setembro, continuaram desvalorizando em outubro, pode ser que desvalorizem em novembro, mas numa escala menor. Pelo menos é o que está pintando com as informações que eu tenho até a data do dia 3 de novembro, que é quando eu estou gravando o vídeo. No caso dos tesouros IPCAs principais, 26, 35, 45, aqui seguiu a regra. Ou seja, quanto mais prazo, mais sofre a marcação a mercado, seja para o bem, seja para o prejuízo, seja para o lucro, seja para o prejuízo. Vimos em setembro isso aí, com o IPCA 45 perdendo 11%, esse mês perdeu 2,51%. Mas foi o que perdeu mais, porque é o que tem mais prazo desses três aqui. E o IPCA 26 já querendo namorar uma estabilidade, mas ainda acima de 3%. Muita gente está fazendo a festa nessa taxa. Legal, pessoal, é isso aí. E os IPCAs longos acima de 4%, mesmo com esse prejuízo, gente, é título para aposentadoria. Como vocês colocam aqui, é para aposentadoria, ou é para pagar a faculdade dos filhos que são crianças pequenas, ou é para, de repente, comprar uma casa ou trocar de imóvel. Aí é prazo longo mesmo, é 2035, para alguns 45. Então aqui não tem muito o que discutir. Mas vejam a regra. Aumenta o prazo, estressa mais a taxa, tem sido frequentemente assim, tanto que isso aqui dos prés foi exceção, e foi o que aconteceu em setembro também. Nos IPCAs com juros semestrais, aqui nós observamos uma coisa muito interessante. Vejam que as perdas de marcação a mercado foram muito menores, apesar do 2055 ser o de maior vencimento de todos eles. Mas como ele paga juros semestralmente, ele tem o que a gente chama uma proteção. Por quê? Porque ele vai pagando um jurinho semestral que ele deposita na tua conta, e se você está na fase de acumulação de capital, você deve reinvestir esse juro recebido, esse cupom, tá? Como fizeram aqui na seção de comentários, é muito simples. Compra NTNB, compra Tesouro IPCA com juros semestrais, só NTNB, e com os cupons juros recebidos, você compra fundos imobiliários e ou ações pagadoras de dividendos. E aí eu vou dar a sugestão para quem me fez esse comentário. Faz o contrário também. Quando as ações e os fundos pagarem os seus dividendos e aluguéis, compre as NTNBs. E assim você vai estar automaticamente fazendo um balanceamento de mercado da carteira. Você vai estar balanceando bem a carteira, certo? Porque vai pegar momentos diferentes, porque com certeza não vai casar nunca o pagamento dos juros dos títulos públicos com os dividendos de ações, que muitas vezes é uma vez por ano. Então, fica uma fórmula bem legal, certo? Fica sempre dando a volta, e uma hora aumenta uma pontinha da balança, outra hora aumenta a outra ponta da balança, e assim vai crescendo a carteira como um todo. Fórmula bem legal, você que sugeriu aí, com o nosso complemento, acho que fica muito bom mesmo de investir para o longo prazo. Mas é aquilo, né? Fundos imobiliários e ações, tem que estudar mais, tem que acompanhar mais o mercado. Então, pessoal, e vejam só que o IPCA com juros semestrais 55 teve uma rentabilidade negativa melhor do que o IPCA 35, porque eu sempre fiz esse paralelo aqui no canal. O IPCA com juros semestrais 55 tem um comportamento de marcação a mercado muito parecido com o IPCA 35. Está aqui o mês de setembro, que não me deixa mentir, ó. Eles caíram a mesma coisa, 6,64 e 6,60, mesma coisa. Só que agora em outubro, o IPCA 55 não caiu tanto, o que é uma coisa muito legal, certo? Porque ele tem um prazo muito longo, mas vejam como o risco dele está menor. E o IPCA 30 e 40 praticamente estáveis e oscilando menos, inclusive, que o IPCA 26, que vence muito antes. Então isso aí tudo é muito interessante. Outras comparações interessantes que nós temos para fazer aqui, que também não é o mais comum, em outubro o IPCA 26 oscilou mais que o pré-26. Então aí, ó, o pessoal que está forrando a cartucheira com o IPCA 26, legal, é a hora mesmo de fazer isso, certo? Na minha opinião. Só uma opinião, não é recomendação. Por quê? Porque vejam, o normal
é o pré-fixado oscilar mais. A gente fez um estudo de oscilações dessas taxas e consistentemente ao longo do tempo é o que acontece. Nós, em outubro, estamos vivendo assim, vivemos um mês um pouquinho diferente em termos de marcação a mercado. E aí, como nós temos aí o IPCA 26 oscilando mais negativamente que o pré-26, qual é a mensagem clara? Que o IPCA 26 está no momento mais interessante para entrar do que o pré-26. Certo? Deu para entender isso aí? Em setembro foi o contrário, porque ele caiu 4% o pré. Ele caiu bem mais que o IPCA 26. O IPCA 26 caiu só 2,4%. Então, em setembro foi o contrário. O papel que mais valorizou, ou seja, que você conseguia comprar mais barato para segurar até o fim. Todas as nossas análises são para segurar até o fim, tá, gente? O que acontece? Caiu mais, compra ele mais barato. Agora, inverteu. O que não é comum, porque o que é comum é o prefixado variar mais. E aqui foi o IPCA 26 que oscilou mais com relação ao pré-26. E já no IPCA 30, comparado com o pré-31, que pagam os juros, aí a nossa regra continuou valendo. O IPCA 30 oscilou muito menos que o pré-31. Vejam ali, 0,03 versus 0,43. Bom, pessoal, para quem já acompanha o canal, eu acho que não teve dificuldade de compreender esses conceitos e as exceções que aconteceram em outubro na marcação a mercado. Enfatizando mais uma vez, nós não recomendamos realizar prejuízo, tá? Nós só usamos a tabela do site do Tesouro Direto porque é uma tabela que todo mundo tem acesso, só que ela muda todo dia, tá? Essa tabela você teria que ter ido lá no site no dia 30 de outubro e baixado. De qualquer forma, é sempre assim que eu faço para analisar o mês. Eu vou lá no último dia útil, baixo a tabela e depois eu pinto aqui com as minhas canetinhas coloridas, tá? Então, pessoal, para quem é novo no canal, teve uma certa dificuldade aqui com alguns conceitos, tá? Eu sugiro dar uma olhada, vou deixar nos cards e na tela final a playlist Fundamentos para Investir no Tesouro Direto e também a playlist Novo no Canal. Veja aqueles vídeos lá porque tem conceitos muito interessantes. E, pessoal, para quem está fazendo a festa no IPCA 26, também tem uma playlist que eu vou deixar também no card e na tela final, só sobre os meus estudos sobre o IPCA 26, que, modéstia à parte, é um conteúdo fabuloso. E nós lançamos o videozinho de capa verde, né, IPCA 26 Oportunidade, antes dele ter passado a barreira dos 3%, em que eu falava que isso podia acontecer, e bingo, aconteceu. Então, gente, te liga no nosso canal, que aqui o conteúdo é top sobre Tesouro Direto. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.